Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com o Mundo Mágico da Literatura e da Arte. E hoje, galerinha, nós vamos falar sobre uma artista espetacular que fez história no mundo, Vincent van Gogh. Se você ainda não conhece, bora conhecer a sua biografia. Ele teve uma vida bem tumultuada, viu? Então vamos conhecer um pouco sobre a vida de Vincent van Gogh e também algumas de suas obras. Ao final, nós vamos estar produzindo uma releitura de uma das obras de Vincent van Gogh. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Então bora conhecer um pouquinho sobre esse artista. Bora lá, galerinha! Vincent van Gogh foi um pintor holandês do século XIX e um dos maiores expoentes do pós-impressionismo. Seus trabalhos foram valorizados depois de sua morte e tiveram grande influência na arte do século XX, sobretudo na vertente expressionista. Foi um homem intenso, que usava a arte como ferramenta de sobrevivência em meio a uma agitada e instável saúde emocional e até psicológica. É considerado um verdadeiro gênio da pintura. Teve uma carreira relativamente curta como pintor, cerca de 10 anos. Entretanto, produziu uma enorme quantidade de telas, pois trabalhava incessantemente, nos deixando um legado impressionante e carregado de paixão. Vincent Willem van Gogh nasceu na Holanda no dia 30 de março de 1853. Ele era filho do pastor Theodorus e de Ana Cornelius. Era o primeiro filho de 6 irmãos. Desde pequeno, teve uma vida difícil, marcada pela pobreza, miséria e doenças. O seu irmão mais novo, Theo, foi uma figura primordial na vida de Van Gogh, uma vez que o ajudou e esteve ao seu lado durante grande parte da sua vida. Vincent van Gogh iniciou os estudos de maneira desarmônica em diversas instituições. Foi um estudante regular e adquiriu o hábito de leitura, que o auxiliou no conhecimento informal durante toda a sua vida. Já com 15 anos, ele abandonou os estudos e no ano seguinte passou a trabalhar como um comerciante de artes em Haia, lá na Holanda, por indicação do seu tio. Poucos anos depois, ele tentou a vida lá em Londres e mais tarde em Paris. Estudou teologia lá em Amsterdã e aproximou-se com intensidade dos assuntos religiosos. Com cerca de 20 anos de idade, Van Gogh viajou para a Bélgica, a fim de ser missionário religioso. Nessa época, envolveu-se com uma dura labuta dos trabalhadores nas minas da região. Passou a dormir em condições precárias e ajudar os necessitados, buscando justamente a aproximação de sua vida com a deles. Van Gogh vivia bem com o que tinha. Entretanto, seu comportamento não foi compreendido e a ele foi negada a permissão para pregar a palavra. Então ele abandonou a vida religiosa, frustrado, e passou a dedicar-se à arte. Em 1880, ele começou a empenhar-se nos estudos artísticos, frequentando a Escola de Belas Artes. No período, foi influenciado pela pintura realista de Jean Millet. Posteriormente, continuou seus estudos quando voltou para a casa do pai. Depois, foi para a cidade de Haia, onde mostra seus trabalhos para comerciantes do ramo de artes e passa a pintar com tinta a óleo. Em 1883, Vincent van Gogh volta para Nuenen,
na casa dos pais, e lá permanece por 2 anos. Nesse período, se dedica ao profundo estudo da cor e pinta mais de 200 obras. Infelizmente, já nessa época, Vincent van Gogh não era compreendido e era visto como um rebelde. De qualquer forma, dá aulas de pintura e incentiva os alunos a pintar em um golpe só, rapidamente e sem retoques. Com a morte repentina de seu pai, em 1885, ele decidiu ir a Antuérpia, onde passa 3 meses. Esse foi um momento importante de sua carreira, marcado pela influência da arte japonesa, com a qual teve um contato nessa cidade. Podemos notar algumas características presentes em suas obras desse período, como a utilização de cores fortes e o uso recorrente de linhas. Van Gogh foi a Paris pela primeira vez em 1886, onde esteve por 2 anos, vivendo com seu irmão Theo. Lá, ele esteve com muitos pintores destacados da época, como, por exemplo, Paul Gauguin, Monet, Renoir, Georges Seurat, entre outros. Torna-se próximo dessa maneira da arte impressionista e do pontilhismo, grandes influências para ele. Em 1888, Vincent van Gogh segue para Arles, cidade bucólica, situada no sul da França, e intensifica seu trabalho. Pouco depois, o amigo e pintor Paul Gauguin junta-se a ele. Ambos tinham o objetivo de fundar uma comunidade de artistas lá em Arles. Entretanto, diante da convivência surgem desentendimentos entre os pintores, pois o temperamento de cada um era muito diferente. Esse fato Van Gogh expressa nas obras A Cadeira de Van Gogh com Cachimbo, A Cadeira de Gauguin, ambas de 1888. Nestas telas, podemos notar as diferenças entre as personalidades desses artistas, visto que a cadeira de Gauguin é mais sofisticada, enquanto a de Van Gogh é mais simples. Em dezembro desse mesmo ano, durante uma briga, Van Gogh tenta atacar Gauguin com uma navalha. Transtornado com o acontecimento, corta sua orelha e entrega a uma amiga, ou seja, lhe cortou a própria orelha, e entrega a uma amiga, para que essa amiga entregue-a a Gauguin. Acometido pela depressão, Van Gogh é internado diversas vezes no hospital de Arles. Em maio de 1889, se interna voluntariamente no hospital psiquiátrico, na região de Provença, onde permanece por 1 ano. Mesmo no hospital, não deixou de pintar, atividade que o ajudava a sobreviver diante de tanto sofrimento. Quando sai do hospital, Vincent vai para Paris visitar Theo. Lá passa por 3 meses, conhece o sobrinho pequeno e encontra-se com os amigos. Em 27 de julho de 1890, ele falece em circunstâncias duvidosas. A história recorrente é de que Van Gogh teria tirado a própria vida, atirando em si próprio. Entretanto, há também a hipótese de que ele tenha sido baleado por alguns meninos da região. O fato pode ter realmente ocorrido, já que a arma nunca foi encontrada. Em todo caso, Vincent van Gogh nunca acusou ninguém e morre 2 dias depois, nos braços do irmão e grande amigo Theo. O pintor tinha apenas 37 anos. Seu irmão Theo faleceu 6 meses após o ocorrido e é enterrado ao seu lado. Quantas obras de Vincent van Gogh? Ele pintou mais de 400 telas, onde retratou camponeses, a natureza, a miséria, fez autorretratos durante a vida. Só realizou uma venda. Atualmente, suas obras estão entre as mais caras do mundo. Então, agora a gente vai conferir algumas das obras desse grande pintor.
Vamos começar pela obra de 1885, intitulada Os Comedores de Batata. A próxima obra que nós vamos ver é o Retrato de Pierre Tanguy, de 1887. A próxima, Quarto em Arles, em 1888. Mais uma obra, Autorretrato com Chapéu de Palha. Oliveiras, em 1889. Ainda em 1889, A Noite Estrelada. No mesmo ano, 1889, Autorretrato com a Orelha Cortada. Ainda em 1889, Os Girassóis. Vista de Arles, Pomar em Flor, também em 1889. Campo de Trigo com Corvos, em 1890. Essas foram só algumas das obras de Vincent van Gogh que nós vamos apresentar nessa aula. No entanto, como dito, ele tem uma grande produção, porque ele produziu muito ao longo da sua curta vida. Vincent van Gogh também tem algumas frases muito importantes que ficaram na história, como por exemplo, quando sinto uma terrível necessidade de religião, saio à noite para pintar as estrelas. Outra frase de Vincent van Gogh: não vamos esquecer que as emoções são os grandes capitães de nossas vidas. Nós obedecemos-lhes sem nos apercebermos. Outra frase: após a experiência dos ataques repetidos, convém-me a humildade. Assim, pois, paciência, sofrer sem se queixar, é a única lição que se deve aprender nessa vida. Portanto, galerinha, esse é o grande artista Vincent van Gogh. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a biografia de Van Gogh, que tenham gostado, né, de conhecer um pouco da história dele. E a partir de agora, nós vamos fazer uma releitura. O que seria uma releitura? Nós vamos pegar uma das obras de Vincent van Gogh. Nesse caso, a nossa atividade vai ser com a obra Os Girassóis. Nós vamos reproduzi-la do nosso jeito. Bora tentar? Lembrando que nós vamos fazer essa obra, Os Girassóis, e vamos fazer o fundo em preto. Espero que vocês façam uma excelente obra de arte. Nós vamos fazer uma juntos aqui para servir como modelo. E vou apresentar para vocês também alguns outros modelos para inspiração. Então, bora para a nossa atividade do dia.